Mas o Túlio foi um dos destaques do jogo. Teve um primeiro tempo apagado, mas depois jogou com muita intensidade, tem muita mobilidade. Vamos aguardar. Agora sim, um som da quadra para você aqui na ESPN. Sievert tenta a invasão, vai para o arremesso. Lucas Sievert. O apelido dele é Pipoca, mas eu vou chamar de Sievert. Pipoca mora atualmente em Brasília, né, Sogra? Exatamente. Ele veio de Brasília também, né? Grande cara. Um abraço pro Pipoca se estiver assistindo, grande companheiro. Trabalho com Nico Ferreira, o veterano armador argentino, debutando também no NBB nessa temporada. Belo arremesso de meia distância aí do Nico. Fischer ali no combate. Ed foi desarmado. Malcolm Miller para enterrada. Muito calor, né? O Malcolm Miller está com uma média de 9,7 pontos, 4,6 rebotes. Quer dizer, ele encaixou muito bem nesse time aí do Corinthians. É bom defender. E agora no Corinthians, o Malcolm Miller. Teruel, Pedro Teruel. Arremesso curto, ele próprio apanha o rebote ofensivo. E anota 2 com auxílio da tabela. O Malcolm Miller, 29 anos de idade. Um pouco do perfil também aí do Malcolm Miller. Na conexão feita, Arthur Bernardi. Que antes jogou no Botafogo, também guarda 2 pontos o Arthur. E o Corinthians começa. Antônio. Tenta evolução para a esquerda, Antônio. Volta para o Nico. O Chilton convite ao prazer. Fox Sports, juntos na torcida. Pela sua audiência em todo o Brasil, noite de NBB, o novo basquete Brasil, o nosso basquete. Aqui na ESPN, amanhã tem rodada dupla da NBA. Este é Zoom Fuller. Antônio, embate com o Arthur. Pedro Teruel, tenta a finta, Teruel sempre com agressividade. Grande jogada do Teruel, hein? Miller tem marcado forte o Malcolm Miller. Trabalho com o Antônio. Contra o Fischer, tem disparidade física. O Antônio deu aula. Daqui a pouco ele é erguida novamente. Primeiro Zoom Fuller. Trabalho para o arremesso de fora. Boa finta, hein? Para cima do Teruel, esbanjou agora o Miller. De fora o Arthur, frontal. Manda muito bem o Arthur. O Ed, número 33 aí do Caxias. Por erro no passe, quem dispara é um foguete. É o Zoom Fuller para o Malcolm Miller para a bandeja. Sim, não, mas tem muitos exemplos de como os caras se mantêm. Olha o Ed aí. Ed! Com auxílio da tabela, ela cai. Não, tá demais. O líder de duplo-duplo é ele. Uma confusão agora. Não, sensacional. Pedro, o Túlio tá em quadra e define 2 pontos o Túlio da Silva. Fazem com que o jogo siga sempre forte e apaixonante. Um abraço ao meu amigo J. Silva, que teve essa grande ideia. Avançando, servindo ao Lucas Cauê. Antônio no combate. Antônio com o combate e acompanhando o Lucas Cauê. É uma cultura de futebol que não deveria ser exportada para o basquete. Chilton aí anotando 2, belo passe do Pedro Teruel. Você estava nos comentários também, ele não pôde jogar, eu acho isso um absurdo, mas enfim. O outro lado da questão que você citou, ótimo, de minutos para o jogador. Lucas Cauê, 2 pontos e a falta! 10 pontos de vantagem para o Corinthians, é o último jogo, é o final do primeiro turno do NBB. Ed, para a enterrada! Foi curioso porque nessa última sexta, onde vocês falaram, olha só, empolgou, né? No banco do Corinthians a reação foi a mesma. Malcolm Miller olhou para o Fuller, olhou para o Fischer, arregalou o olho como quem diz, olha só como o menino tá em quadra hoje. Tem a Copa Super 8, 7 da noite na ESPN. Tem o confronto, tem São Paulo e Paulistano. Tá empolgado, tá inspirado o Lucas Cauê, hein? Isso basquete aqui na ESPN. Pedro Mendonça. Ed. Arremesso longo e frontal. Doutrinou o Ed na bola tripla. Contra o Pedro Nunes. Ed vai para invasão. Ed desabou, não teve falta também. Zoom na transição. Vezarinho, com licença para matar. Mas mesmo assim o Demetrius tá tentando segurar como pode. E aí, o Vezarinho. Splash! Splash de Eduardo Agra! Liderando por 7 pontos o Corinthians. Túlio foi pressionado, voltou para o Pedro Teruel. Pedro Teruel no alvo! Manda muito bem agora o Teruel. Com belo visual, Fuller. Não capitalizou Túlio.
Apanhou, já acelera, já ganha quadra de ataque. De costa a costa, o Túlio, espetáculo! 16 anos não, já se vão uns 18. Aí o Zoom Fuller, livre, com licença, pra matar! Acompanhado pelo Ricardo Fischer. Com minutos limitados, como destacou a Giovanna Teruel. 2 pontos e a falta. Demétrio se levantou. Deslocamento do Lucas Sievert. Fischer, Malcolm Miller, invade, vai para a bandeja com muita classe. Chilton se aproxima do bloqueio, Ed também. Pedro Mendonça tentou o passe, Fischer no corte. Na batalha, o Túlio da Silva girou. 2 pontos do Túlio da Silva. Malcolm Miller, imediato, no alvo, diretaço. Grandes duelos do Corinthians Amway, né, patrocinador na época, contra também o Corinthians de Santa Cruz do Sul. Aí o Túlio da Silva, grande arremesso para ele. 5 no relógio restando. Zoom Fuller para o avanço, por uma jogada individual maravilhosa do Zoom Fuller. Que bola safada, não sou obrigada. E não caiu, tá lá dentro. E o Zoom Fuller, impecável. Ele bate no peito. Marcel de 13-9 no terceiro quarto. Teruel. Desarme feito do Arthur Bernardi. Conexão já feita com Ricardo Fischer. Com licença para matar. Fuller combate intensamente. Nico Ferreira pro arremesso e anota 2. Juvenil, ele deve ter mais ou menos a minha faixa etária, se eu não me engano. Diretaço aí com o Teruel. Olha aí com o Túlio. Aí o Pedro Teruel. Tenta escapar do combate o Pedro. Tenta a invasão para a bandeja. Jogadaça do Pedro. Torando o Nico Ferreira, destacado aqui pelo Agra. Trabalho com Ed contra o Pedro. Belo passe para o Túlio. Girou e doutrinou na enterrada. Empolgado, gritou, olhando para o banco do Corinthians. Demetrios não gostou nada, foi conversar com a arbitragem e aí depois foi conversar com os jogadores. Aí o Fuller. Conexão feita para o Arthur. Com liberdade, com distanciamento social. E a última ação de ataque do terceiro período é do Caxias, Pedro Teruel. Tem o Túlio, monitorado pelo Zoom Fuller. O Pedro vai sempre com muita raça, com classe. Chilton, Teruel, Túlio e o Nico. É o quinteto de Caxias. Túlio, diretaço. Teruel. Malcolm Miller na marcação. Teruel, ele tem muita agressividade. Que homem! Vale vaga também na Copa Super 8. Olha o Pedro Teruel. Que ladrãozinho pra bandeja. Túlio. Conexão com Ed. Zoom Fuller aperta, contesta. Ed da aula. Começa no ataque. Pedro Mendonça. 5 de vantagem pro Caxias. Ed vai pro arremesso e cai. O Mendonça segue com domínio, apesar da aproximação do Teruel. Ed pro Teruel, que trama moralizadora do Caxias! Foi uma aula, uma palestra nesse ataque. Arthur contra o Antônio. Conexão feita, Fischer. Livre. Dessa parte ofensiva junto com o Túlio da Silva do Caxias, né? Agora o Túlio com explosão, indomável. E olhar tudo que está acontecendo e não poder fazer nada. Os dois aflitos demais. Agora o Corinthians anota mais 2. 7-4-6-9 com Ricardo Fischer. Pedro Teruel. Tenta a invasão, Pedro. Agora ameaça o arremesso, volta para o Ed. Sem hesitação. Arthur. Sievert pro arremesso, não cai. Rebote ofensivo com o Zoom Fuller. Ricardo Fischer pro arremesso e cai. Arremesso curto. Zoom Fuller, mais um arremesso, não cai. Tentou o Sievert, converteu. Mas faltam apenas 3.9. Da Silva, o Ed e o Pedro Teruel foi sensacional com a ajuda do Chilton aí no trabalho sujo, né? Do carregador de piano. E o Corinthians teve muita instabilidade, teve que rodar bastante gente.